Oi, gente, boa noite. Hoje nós temos uma live muito bacana, que é uma live que vai falar aí sobre todas as situações que nós estamos vivendo hoje, né? A situação das aulas online, a escola dentro de casa. Então, enquanto o Instagram vai avisando aí aos convidados, aos meus conhecidos e também aos conhecidos da minha ilustre convidada, Fabiana Clô, que é doutora em educação, tem aí uma carreira brilhante de muitos anos também dentro da educação aqui em Petrópolis. Ela é petropolitana. Enquanto o Instagram vai avisando a todos aí que nós estamos começando aqui essa live, eu vou dar algumas explicações, alguns recadinhos aqui sobre os projetos que eu venho desenvolvendo. Nas segundas-feiras eu recebo psicólogos que vão falar aqui sobre situações que possam ajudar a todos nós que estamos aí vivendo a pandemia do coronavírus, da Covid. Eu também criei um projeto solidário, que eu estou apaixonadíssima por ele, que é o projeto Quem Cuida de Mim, direcionado aos profissionais de saúde, aqueles guerreiros que estão à frente da pandemia da Covid e que estão de lá cuidando para que o mundo fique livre desse vírus. Muito boa noite a todos vocês que estão aí, entrando aqui no Instagram, seguindo essa live de hoje. Eu gostaria de pedir para que vocês apertassem esse aviãozinho aí embaixo, ó. Olha, a Fabiana já está aqui, já te chamo, Fabiana. Que vocês apertassem esse coração, esse aviãozinho aí, para enviar essa live para todas aquelas pessoas que vocês acham que estão precisando entender melhor como funciona a família. E agora, como está acontecendo a educação dentro de casa? E a angústia que as famílias estão sentindo no momento em que elas se tornam responsáveis pela educação dos filhos. Então, nada melhor do que Fabiana Clô para falar um pouco para a gente sobre a educação, a história da educação, como que as famílias são responsáveis por esse processo, onde, quando, em que momento começa a educação dos filhos, na família, na escola. Então, ela tá chegando aí para fazer esse bate-papo com a gente, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Enquanto isso, vocês vão apertando o coraçãozinho, porque quando você aperta o coraçãozinho, o Instagram entende que essa live é muito legal e começa a chamar mais e mais pessoas aí para acompanharem a nossa live. E eu tô aqui agora chamando a Fabiana. Enviei aqui para ela para ela entrar aqui e começar a conversar com a gente. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar a Fabiana entrar aí. Eu vou me apresentar devidamente para vocês, ok? Olha aí. Meu irmão querido tá sempre me prestigiando, Rafael, quer saber como é a educação, como vai ser a educação agora dentro de casa. Isso aí, esse é um período que nós vamos ter que aprender a lidar com ele e que seja sempre, claro, da melhor maneira possível, né? Então vamos aguardar aí a Fabiana conseguir fazer aqui a conexão com a gente para ela começar a conversar e a explicar para a gente qual é o entendimento que ela tem sobre a educação. Vamos aguardar aí um pouquinho. Enquanto isso, vamos mandando aviãozinho, vamos disparando aí o aviãozinho. Vamos lá. Fabiana, chegue aqui. Oi, Nadir, você aqui de novo, obrigada, minha querida.
Obrigada a todos vocês que estão aí. É isso aí, a educação está precisando de pessoas interessadas nela, né? Enquanto isso, vamos aguardando a Fabiana aí. Fabiana, ou você me encaminha um aviãozinho, porque eu não estou te vendo. Talvez a tua câmera esteja voltada para fora e não para você, não é isso, não? Ó, a Fabiana já chegou aí, ela só está com um pouquinho de dificuldade aqui de se conectar. Então, se você quiser, você me envia um aviãozinho, mas precisa ver se a câmera do seu celular está voltada para você, tá bom? Vamos aguardar aí um pouquinho. E esse tema não podia mesmo faltar aqui nas lives, porque eu estou com 2 filhos dentro de casa, né? Um de 18 anos, que está aí cursando medicina e está uma loucura, e o outro de 12 anos, está no 7º ano, e que, vou confessar, também está uma loucura lidar com tudo isso e ainda lidar com todos os afazeres de casa, os afazeres de trabalho. Essa semana, na segunda-feira, eu não consegui fazer a live, porque eu comecei a passar muito mal à tarde, e aí chegou a noite, eu não consegui receber a minha convidada do coração, Renata Livramento, que iria falar sobre depressão nos profissionais de saúde. E aí eu não consegui fazer a live, mas hoje eu melhorei, me cuidei muito. Aqui, ó, tô aceitando você aqui agora. Se a câmera estiver voltada aqui pra gente, eu já aceitei você aí, Fabiana. Ah, ela vai entrar, olha só. Acho É que isso? só não tá te aparecendo. Talvez a câmera não. Não, eu tô me vendo, tá virada pra mim. Então, eu não tô te vendo e o público também não. Peraí, calma. Sai e entra de novo. E eu vou te mandar um aviãozinho de novo. Sai. Tá, vou te mandar de novo aqui. É assim mesmo, a gente vai aprendendo, né? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Oi, Silvia. Que bom que você veio ouvir a Fabiana. A Fabiana merece mesmo ser prestigiada, viu? Ela é muito competente no que ela faz e já já ela está entrando aqui. Vamos ver, ó. Vou aceitar aqui a participação dela e ela já já está entrando aqui. Ah, você está me vendo? Olá! Que Carnaval. maravilha ver você! Que bom! Tudo bem, Fabiana? Perdão, tudo jóia, graças a Deus. Quanto Muito feliz de estar tempo, aqui. né? Que Pois é, bom! nossas terças-feiras de manhã, Pois saudade. é. As coisas mudaram, né? Pois é. Olha, seja muito bem-vinda. Eu quero te agradecer imensamente. Você talvez não tenha o alcance da minha gratidão por você, de estar aqui com você, a minha alegria de estar aqui com você, e te chamar para você falar sobre um tema tão importante, tão delicado e tão necessário desse momento, que é a educação dentro de casa, né? A angústia que as pessoas estão aí vivendo nesse momento para educar as suas crianças dentro de casa. Como nós temos aqui um público forte, que é seu seguidor, seu conhecido, eu vou me apresentar para o seu público e aí depois eu te apresento, tá bom? Tá Bem, bom. pessoal, eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, especialista em psicologia positiva, sou trainer, coach de desenvolvimento humano, é a minha mais nova formação, não dá para parar de estudar. Vocês vão entendendo por que essa live faz sentido, né?
educação, o tempo inteiro. Eu sou idealizadora da primeira certificação online com o tema das forças de caráter, que é a coluna dorsal dos estudos da psicologia positiva, e também idealizei o treinamento Potencializando Forças e Resultados, um treinamento que vai desenvolver as forças e qualidades humanas, tanto em empresas, organizações, quanto em escolas também. E conheço a Fabiana há alguns anos e admiro de montão o trabalho dela, e é por isso que eu fiz questão de convidá-la para vir falar para todos nós aqui sobre a sabedoria que ela tem de abordar o campo da educação. Então, quero que a Fabiana se apresente agora para o meu público que está aí, mandando aviãozinho direto e mandando muito coraçãozinho para o Instagram levar essa live para o maior número de pessoas possível, para que as pessoas tenham alcance de todo o conhecimento que Fabiana vai compartilhar aqui com a gente. Fala aí, Fabiana, quem é você? Essa pergunta é ótima, né? Não é? Mas vou levar todo mundo a pensar com a gente também, né? Quando Bora perguntam lá. pra gente quem é você, o que a gente responde primeiro, né? Eu sou a sua profissão. Você pensa em responder, e aí eu acho que a resposta é, já te diz muito do que você pensa sobre você mesmo, sobre a importância que você dá. Eu e meu marido discutíamos isso esses dias a partir de um vídeo que a gente assistiu com essa pergunta: quem é É você? mesmo? Aham. Ah, E tanto que eu usei a resposta a esse vídeo, você na hora não me questionou. Quando você falou assim, como que eu te apresento, né, no folder, e muita gente brincou comigo, porque eu coloquei lá mãe, mãe, esposa, esposa. cristã, professora, orientadora, advogada e doutora em educação. Isso aí. Porque normalmente a gente começa e fala assim, eu sou Fabiana, doutora em educação. Isso não nos cabe, isso é passageiro. Então, quando você pergunta quem eu sou, qual é de todas as que eu sou, porque nós somos muitas, eu acredito que a maioria aqui nos assistindo hoje são mães angustiadas, Certamente. preocupadas com a educação dos seus filhos. E aí, quando a gente responde, qual dessas eu vou colocar que eu sou? E aí, quando a gente coloca essa ordem, talvez nos diga. Então, eu fiz questão de colocar que eu sou, em primeiro lugar, mãe. Uhum. Porque era justamente para passar essa ideia do quanto eu, enquanto mãe, dentro de casa, não sou professora dos meus filhos. Eu sou uma mãe dos meus filhos que procura estar próximo deles, atendendo o que eles precisam. Então, essa é a primeira. Quem é você? Eu sou muitas, mas é nessa ordem. Eu sou mãe do Conrado e da Ana Tereza. Eu sou esposa muito feliz do Adilson. Eu sou cristã, que é tudo que me sustenta. Sou professora. E aí eu sou professora desde os 2 aninhos até a pós-graduação, com a mesma forma, né? Tem gente que tem aula comigo assim mais velhos na universidade que não gostam, porque o jeito é o mesmo. Se eu estivesse dando aula, a mesma alegria, a mesma enturmação, enfim. Aí a vida foi me trazendo coisas para eu trabalhar, né? Foi me empurrando para esse lado. Então eu sou orientadora pedagógica, sou professora de história, fiz mestrado em educação, sou advogada, sou agora por último doutora em educação. Mas lá no último não é Ui, isso que me faz. eu sei, eu sei. Fabiana, falando nesse primeiro papel aí que você se mostrou muito feliz em ser, né? O de mãe. Como é que você encara, vê, está entendendo hoje
esse impacto da pandemia na vida das famílias, de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, né? E como que você vê as angústias que as famílias estão vivendo hoje por estarem sendo obrigadas a educar seus filhos dentro de casa. Não é uma tarefa fácil, porque a gente deixou de ser só mãe, orientadora no sentido de vida, né? E passou a ter que ensinar deveres, ensinar conteúdos que a gente não sabe. Hoje mesmo meu filho veio me perguntar: mãe, estou precisando da tua ajuda. E aí eu disse para ele: mas é sobre o quê? Eu não faço a menor ideia. Por quê? Porque o que eu estudei, parecido com aquilo, tem tantos anos que eu não sou capaz de ensinar. E isso me trouxe uma angústia muito grande. Aí o que eu fiz? Eu sou da humanas, hein, gente? O negócio era matemática. Aí o que eu fiz? Falei: pergunte seu pai, que ele é muito bom na matemática. Ele olhou e falou assim: eu acho que eu nunca vi isso na escola. Então, estamos todos muito impactados, né? E me deu uma tristeza de não poder orientar meu filho ali naquele momento, sabe? Ele estava precisando daquilo ali naquele momento e não rolou, não deu. E aí? O que você me diz sobre isso? Na verdade, quando você fala de educação dos filhos, né, eu tinha que ensinar meu filho. Não, mas aí você ia ter que ser professora dele. E você não tem que se transformar em professora dele. É o primeiro mito que tem que cair. Você Sim. continua mãe, né? Então, no papel de mãe, você tem que ajustar isso da melhor forma. Ele ali só quer uma mãe, ele não quer uma professora. Ele não precisa neste momento. Ele recebeu lá, hoje em dia, né, da plataforma, do site. Ele recebeu, ele só precisa ali de uma condução. Então, acho que o primeiro mito que tem que cair para nossas angústias começarem a baixar o nível é essa questão do eu preciso. Eu tenho, né? Eu tenho que ser, eu tenho que ensinar o meu filho. Eu Não, tenho. não. Então, isso não existe. Você não vai se colocar no papel de professor. O professor é um técnico. Eu não posso querer abrir aqui a minha casa e falar assim: ah, não, eu gosto de conversar, então eu vou te atender e aí acharem que eu sou psicóloga. Posso? Não. Não. O professor é um técnico da mesma forma. Se um aluno não sabe de um jeito, ele troca a estratégia. E você, como pai, não vai buscar fazer isso. Vai dar errado. Não tem que buscar. Eu costumo dar um exemplo próprio da minha própria família. A minha mãe tinha pouquíssimo estudo e as lições de matemática básicas que eu tinha mais dificuldade, quem me ensinou foi ela. Ah, mas como? Hoje eu já sei que ela não me ensinou. Ela só me conduziu a aprender sozinha. Então, acho que o papel, a gente não está aqui para dar dicas, né? Isso aqui não é um momento blogueirinha. Não. A gente, por mais informal que seja, isso tem base científica. Então, quando eu estou falando de família, é o apoio que a família sempre deu. O grande problema que a gente vive é a questão social. O mundo, o mercado, a sociedade moderna tirou, né, alguns papéis que as mulheres naturalmente na sociedade exerciam. Não estou falando que tem que ficar em casa e cuidar dos filhos. Não, não é isso. É que com a mulher se afastando, pelo menos teoricamente, desses papéis que cabiam a ela, né, na condução ali do filho, naturalmente ela pariu, né? Não tem como, né? Os direitos iguais, mas quem vai parir vai continuar sendo a mulher e quem vai amamentar vai ser ela, enfim. Sim, é natural, é natureza, são os bichos. Então, nesse sentido, esse natural foi retirado da mulher, foi transformado pela sociedade. Então, as famílias, então vamos falar nem da mulher, vamos falar da família. Sim. As famílias perderam isso. Hoje, se o meu filho precisa aprender a nadar, eu não vou com ele para a piscina, para o lago,
Não, eu boto ele na natação. Se o meu filho precisa aprender inglês, por mais que eu fale inglês fluentemente, eu não vou trabalhar com ele, eu vou colocar ele num curso de inglês. Então, a gente terceirizou, existe até um livro com esse nome, a Tem. terceirização da criança. É, A tem. gente Muito bom, terceirizou, aliás. a gente terceirizou nossos filhos. A família passou a se encontrar à noite, quando desce, né? Você inicia o seu dia muito cedo e leva filho e vai para o trabalho. Então você perdeu. A sua família é um grupo de pessoas que Que moram no convivem mesmo lugar, ou vivem. que tem o mesmo endereço, eu diria. Às vezes nem convivem, Às né? vezes Às nem vezes só convive. vivem. Quando você tem um filho adolescente que está nessa parte de estudar mais né, intensa, você nem, às vezes nem vê, ele fica lá preso, estudando no quarto. Então, o que, que acontece? Essa família deixou de existir, né? Ela deixou de ter esse papel participante ativo para se tornar uma participação passiva na vida do Uhum. filho. Eu pago ou eu dou para a escola pública, eu passo para alguém a missão de educar Aquilo que me também. cabe. E aí hoje a gente se viu para quem não sabe, né, a minha pesquisa de doutorado foi a questão das famílias que educam os filhos em casa. Por isso que você está aqui, né, meu É. amor? E que Não podia loucura! ser outra pessoa. Que gente é essa que educa filho em casa? Vocês estão malucos? A gente está cheio de vídeo, de memes, né? Que chegam para. Eu que sou professora, todo dia Faço recebo uma um ideia. de parece que pai e mãe reclamando que não dá conta. Por quê? Porque ele quer atuar como professor, ele não é professor. Não tem Só que como. ele também. Só, Ana, que ele perdeu a família. Nós perdemos também a nossa função de atuar como educadores principais. Hoje nós estaremos. E aí não é um educador acadêmico, né? Não é um acadêmico pedagógico, né? Não. É de Embora, valores. em que pese eu ser professora, não tem essa questão, quando eu vou atuar junto com meu filho, ele às vezes só precisa de uma calma, de uma respiração. Ele está nervoso, ele não sabe, mas ele ouviu. Então, às vezes, o que eu chego ali, mãe, me ajuda aqui. Eu olho e falo, ih, filho, tenta me explicar isso. Como que a professora falou? E nessa ele vai falar para mim, e aquele que ensina aprende, né? Então, assim, são técnicas de pai e mãe, de família, de irmão, de tia, que você tem que utilizar. Então, não dá para. Hoje, desculpa te interromper. Hoje, Não, quando tá. meu filho falou isso, e aí eu tentei, não entendi, meu marido tentou, não entendeu. E aí eu falei assim, filho, vai ser preciso que você recorra ao professor e peça a ele o esclarecimento desse conteúdo. Só que para você perguntar a sua dúvida ao professor, o que, que você tem que fazer antes? Ele falou, eu tenho que estudar, eu tenho que entender o que, que eu estou em dúvida. Eu falei, é isso aí. Senão ele também não consegue nem perguntar, né? E a gente, é uma questão também da autonomia, né? Esse é um momento muito propício para a gente desenvolver a autonomia, Desenvolver, né? sim. E outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado. A nossa casa é nossa casa, ela não deixou de ser. Eu não vou homeschooling, embora ninguém aqui vá fazer homeschooling. Homeschooling é outra coisa. A primeira Sim, característica do homeschooling, eu estou repetindo isso exaustivamente, é a intencionalidade, a família querer. Então, eu estou no momento que as famílias não querem, mas pela situação toda pandêmica, né, estamos obrigados a ser dessa forma. Então, sim, não adianta aderir jogar a nesse toalha. movimento. A educação, a escola física vai ser a última a retornar. Né? Sim, E aí, agora eu até troquei e foi ato falho. Bom, escola e educação, a gente está confundindo esses termos. Né? perfeito, muito bem colocado. A escola é Escola, um espaço locus, físico. exato, é um locus facilitador.
da aprendizagem, né, direcionado, mas se eu reduzir educação à escola, ué, então eu não faço mais educação, Uhum. né? Eu Verdade. atendia muitos pais que chegavam para mim e falavam assim: eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Cara, se um pai ou uma mãe dizer para mim que não sabe mais o que fazer com o próprio filho, eu vou pedir para sair, né, do mundo. Porque Para o mundo que eu vou descer. os pais são os maiores conhecedores de seus próprios filhos. Então, na verdade, sou eu que vou até o professor para falar assim: não, sabe o que está acontecendo? O Conrado, se você falar com ele assim, 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 aí vai dar certo. Ah, não, mas a Ana Tereza, ela gosta. Não pode ser o contrário. A partir do momento que um professor conheça mais do meu filho do que eu, tem alguma coisa Eu vi um errada. bebê passando aí. É preciso ler ali. É a minha afilhada, minha sobrinha, filha da minha irmã. Ah, logo pensei que fosse. Tá uma graça. Então, a gente não pode esquecer que o primeiro, a escola dá conhecimento, dá uma cultura social, mas a educação maior é Ela a vem de família. sim. Então, como a gente perdeu esse feeling, a gente está desesperado nesse momento. Isso. Eu me lembro bem de uma conversa que nós duas tivemos uma época atrás, em que nós falávamos exatamente disso, né? O quanto que a família foi abrindo mão, perdendo, buscando outras coisas. A própria mulher, e aqui não é um discurso machista, feminista, não, é o discurso de uma mulher que também é mãe de dois garotos, o quanto que as mulheres foram avançando no mercado de trabalho, e isso foi um movimento, por um lado, muito natural e que cabe, né? Tem muitas mulheres, e a grande maioria das mulheres muito competente no que elas fazem, mas o fato é que a pessoa talhada, talvez por Deus, para quem acredita em Deus, né? Para conduzir, cuidar dos filhos, do lar, é muito ainda a mulher. E nós fomos abarcando várias coisas. O homem, o pai também, ele é o tutor da educação moral, cívica, emocional, de valores dos filhos. Isso tudo teve um boom, uma transformação, né? E nós perdemos a mão disso. E agora, com essa situação da pandemia, nós temos de novo isso nos nossos colos, nossos filhos ali diariamente, para que a gente tenha, exercer de novo, para que a gente exerça de novo o papel de acompanhamento desse desenvolvimento, né? Porque a escola ela é um instrumento no meu entendimento. É um órgão formador em vários sentidos? Sim, mas eu entendo que ela seja um instrumento daquilo que a criança leva para ela quando sai de casa e chega na escola. Ela não pode se encher do que tem só nessa escola formal, né? Sim, Ninguém está dizendo aqui que a escola é ruim ou a escola é boa. Não, não é isso. O não, a que está questão não é essa. discutindo é o que eu, pai e mãe, por que eu estou passando por essa angústia? Porque eu larguei essa função de educar, de estar ativamente com os meus filhos, né? Ele nasce, ele vai para a creche aos 6 meses e eu vou delegar tudo. Ele vai aprender, ele vai tirar as fraldas na creche, ele vai aprender a comer, ele vai aprender a sentar. Então Andar, são esses andar. Então são esses valores, essas minúcias da família que agora estão sendo postas diante de nós e a gente, como perdeu o feeling, perdeu o time, a gente está com essa dificuldade. Mas é aquela história, é igual aprender a andar de bicicleta. Tá aí, é natural da família, né? Então, acredito que, eu vi ali agora alguém postou, botou assim,
Mas a alfabetização está muito difícil porque exige técnicas. Olha, se eu te disser que a alfabetização é o processo educacional mais fácil de Mais acontecer, fácil. porque ele é natural. Você aprende a andar, a falar, a ler e escrever da mesma forma, né? Só que a gente quer essas técnicas. Não, né? Se você tiver a intenção, se você já mostrar ali um mundo letrado para o seu filho, se você está nesse momento dele de alfabetização, se envolver, que aquilo ali é um conhecimento, é uma construção dele, né? Quantas crianças não aprendiam a ler e escrever em casa? Já chegavam na instituição escolar já sabendo ler e escrever. Por quê? Porque estavam envoltas ali num movimento de casa, de faz uma lista para mim de compras, né? Que letra é essa? Sabe como que eu descobri que o meu Dudu, meu filho mais velho, estava lendo e escrevendo? Foi um negócio assim que eu fiquei emocionada e me emociona só de lembrar. Quando ele estava, porque criança azucrina a gente, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Tem momento que não é fácil, não. E aí, a gente estava na casa de praia, aquela coisa de ter que limpar tudo que chega da praia para tirar areia e tal. E aí ele falou assim: mãe, o que você quer que eu ajude você a fazer? Aí eu tinha que ir no mercado, né? Falei assim: ah, faz uma lista de compra aí para mim, mas eu usei o termo: desenha a lista de compra aí para mim. E aí ele falou: o que você quer comprar? Eu falei assim: arroz, o macarrão que você come, que era um macarrão de letrinha pequenininha, assim, sabe? Carne, peixe. E aí, quando eu vi, ele tinha escrito arroz ARZ. Eu falei: Jesus, o menino está alfabetizando mesmo. E ele tinha 5 para 6 anos de idade. Se eu fosse E aí, classificar, eu já diria que ele está no nível silábico alfabético. É um é, passo para a escrita alfabética. né? E aí, quando nós passamos na rua, indo para o mercado, ele falou assim: aqui, olha, é doce, é uma melodia para mim. Porque ele falou assim: eu dirigindo, eu do lado, meu marido dirigindo, ele na cadeirinha atrás, ele falou assim: Lupo, lupo. Mãe, eu li lupo, sabe? E a gente sempre leu com ele, sempre mostrou as palavras para ele, a gente sempre teve muito perto nessa condução. Então é uma passagem da minha vida que eu assim, eu considero muito importante, né? Ver que ele estava ali absorvendo conhecimento mesmo do mundo e aquilo saiu de dentro de nós, da nossa família ali. Pois é, então, é isso. A gente tem que parar, respirar. Você me ensinou isso, né? Respira. A família hoje tem aquela. A mulher, principalmente, né? Tem um sério defeito. Aí você vai brincar comigo e fala assim: ah, você aprendeu! De achar que tem que dar conta de tudo. Eu Você respeito. aprendeu! Parabéns! Então, a nossa vida, a nossa família, ela não é uma fábrica que ao final você vai entregar um produto pronto aos 18 anos. Se a gente continuar pensando assim, a gente vai continuar entregando esses nossos produtos para uma terceirização que é profissional, então eles não têm aquela mão artesã que a família tem, que agiria com essa criança, com esse filho, dessa forma artesã, esse toque, né? Do meu, eu tive um filho porque eu acredito no mundo, né? Porque eu quero fazer um mundo melhor, então eu quero fazer uma pessoa melhor que eu, essas coisas. Então, enquanto a gente achar que somos uma fábrica de, de não participar ativamente dessa produção desse ser, né? E entregarmos, ao invés de nossa família ser uma fábrica
e não um lar como deveria, a gente vai continuar nessa angústia. Porque a gente está querendo atuar com técnica de fábrica. Técnica, Se seu rotina, carro quebrar, rigidez. senta aqui. E aqui vale muito, é um momento onde você pode observar a individualidade. O grande barato da educação, quando os pais resolvem fazer em casa, é você poder, porque quando você está num ambiente de grupo, você tem aquela regra geral e tem que se adaptar. Se todo mundo vai de uniforme para a escola, você também tem que É ir, não tem assim, jeito. é padrão. É padrão. Agora, em casa, você pode ajustar a individualidade do seu filho. Ele gosta mais de matemática do que de português. Tá, tem o mínimo lá de língua portuguesa que ele precisa estudar. Mas incentiva ele. Dá outras coisas de matemática, então, para ele fazer. Né? Ele vai se sentir motivado. Sim, isso aí também é você perceber o talento, né, que a criança tem, que é bem inato. Aquilo que ela traz com ela, você pode embarcar. O meu filho mais novo, por exemplo, ele saca matemática, ele não tem dificuldade em matemática, não, não tem. Mas ele não é das exatas assim, sabe? Ele é mais voltado para outros esquemas, ciência, biologia, tudo coisa que ele vem perguntar. Então, assim, isso já mostra uma inclinação que a criança tem. Não que a gente deva negligenciar, por exemplo, a matemática, né? O que eu falei, filho, você vai ter que entender o que você não aprendeu para perguntar ao seu professor e tirar a dúvida. E era sobre matemática. Ele vai precisar da matemática para viver nesse mundo, né? Mas ele pode ter um sucesso muito grande nos campos que ele tem facilidade de domínio, e isso a neurociência explica, né? Isso também é neural, rede sináptica de aprendizado. Isso é cognição, isso é a maneira como a criança consegue aprender e lidar com o mundo. E às vezes não é exatamente, não é de forma exata a matemática, né? E o meu mais velho, ele é cobra na matemática. Então, ele já tem um pensamento e um estilo de ser muito diferenciado, que é bem prático, bem papum, ele é bem das exatas. E está fazendo medicina para aprender a se humanizar. Estou achando o máximo. Que bom. Mas, Fabiana, você vê que isso que você está aí trazendo para nós, né? Enquanto você estava aí falando, e agora é a minha vez de aprender muito com você, enquanto você estava aí falando, a impressão que eu tenho é que eu senti um bálsamo andando, entrando dentro de mim. Por quê? Porque fui pega de surpresa, como todas as mães, né? Com todos os afazeres de casa, com os afazeres do trabalho, porque não dá para cruzar os braços e dizer, ah, vou esperar que a pandemia passar. Não, as pessoas estão precisando de terapia, né? E eu estou podendo oferecer a terapia online e gerenciar tudo isso, fora essa angústia toda da pandemia. E aí, quando você. Então, todas nós fomos pegas com as calças na mão, né? Como diz o velho, bom e velho ditado, né? Você sabe que eu sou assim. E aí, assim, conduzir as crianças de uma maneira mais serena é um meio para abrir o canal dessa aprendizagem nesse momento, né? Exatamente. A primeira coisa é não se achar professor, né? Você não vai virar professor, não vai ter as técnicas do professor, você continua E sendo a nem o mãe. conhecimento atualizado que o Ninguém professor quer tem. isso. E ninguém quer isso nesse momento, né? Você ali é um condutor. Como eu disse, você não está fazendo educação domiciliar, você não está fazendo homeschool. Neste momento, você está vivendo com seu filho uma educação digital, onde o afastamento daquele condutor principal técnico, que é o professor, está longe de você, mas ele existe de alguma forma.
né? Tirando, infelizmente, algumas situações onde não está existindo nenhum tipo de educação, né, formal, Muito enfim, triste isso. muito Mas não é o triste. mérito do nosso Não, assunto. não. Mas, tirando isso, de alguma forma, todas as crianças estão indo atrás, né? Recebendo de alguma forma O mínimo possível. o mínimo possível. E aí, a condução da família, eu não estou falando da mãe, do pai, estou falando da família, toda é importante. Veja Você bem, está eu falando não do sei sistema familiar, né? exatamente. Se você tem um filho mais velho que pode assumir a condução ali, responsabilidade no momento em que você precisa. Eu estou trabalhando o dia inteiro, eu estou trabalhando mais do que se eu Do que tivesse antes. saindo de Sim, casa antes. Você eu falava que quando eu imagino. terminasse o doutorado ia dar uma aliviada. Então, Você não está quase no aconteceu ainda. pós-doc agora. Não aconteceu ainda. Hoje uma amiga mandou a foto da filha de 4, 5 anos fazendo uma atividade e pedindo mais atividade, que a mãe fizesse mais. Aí ela mandou para mim. Ela falou, olha só, acho que tem alguém aqui em casa adaptado ao homeschooling. Eu falei, É. ótimo, vou estudar, vou fazer estudo de casa. Tem muitas famílias me dando esse retorno, nossa, como meu filho está mais organizado no estudo com a educação remota, digital, do que antes. Só que esse é o momento da gente aprender ou reaprender muitas coisas. Uma delas é essa, é o que é ser família? Quem é o responsável pela educação e não pelo conhecimento, pela aprendizagem do meu filho? Quem é o responsável pela educação dele? Você, família. Suponhamos, eu tenho muito pai que fala assim, eu não sei nada de tecnologia. Ué, Deixa é um eles te momento de ensinarem. aprender. É um momento de aprender. É a vida, são as oportunidades que a vida vai nos dando de acompanhar o filho lendo a primeira palavra, dele descobrindo o processo de leitura e escrita, de você conseguir ler um livro com seu filho, de você fazer, estou dando meus exemplos aqui, coisas que não aconteciam, fazer festa do pijama, já que não pode vir os amiguinhos, a gente fez nós. Viver, né, momentos que depois, cuidado. Quando eu tive meus filhos, todo mundo fala assim, curte bastante, porque passa rápido. Curte bastante, porque passa rápido. Então, é um momento de tensão? Nossa, é um momento de tensão econômica, é um momento de Sim. tensão emocional. Quantas pessoas Saúde física. da saúde, né? Agora os nossos amigos, os nossos vizinhos já são os infectados. Antes eram 1000 e tantos lá em São Paulo. Agora é a esposa de não sei Está na quem, nossa é o meu porta. primo. Então isso já começa a nos atingir de uma forma muito mais intensa. Então, eu acho que é um momento que você tem que viver. Não dá para viver da mesma forma que vivia sem ser assim. Então, um erro nosso que causa essa angústia gigantesca é exatamente esse: você querer que a vida continue exatamente igual era antes. Não Sabe é. qual foi assim um medo muito grande que me deu? Eu diria pavor muito grande que me deu, foi assim: meu Deus, e agora? E a defasagem que vai ter de aprendizagem, né? Então isso nos primeiros Fábrica. momentos me fizeram cobrar. Não, você precisa ter uma rotina de estudo. Sim, eu acho que a Sim, rotina de estudo é mas, necessária, né? mas uma Mas eu rotina que seja queria que adaptada. fosse rígida. Eu queria trazer a sala de aula para dentro da minha casa. Só faltou comprar aquela carteirinha, né, para a Eu até criança tenho, mas escrever. é porque aquela de madeira que eu estudei, eu até tenho, mas é um objeto emocional meu. Ah, tá. Aí é relíquia. Aí é Isso. relíquia, né? E aí, assim, o que eu tô vendo, e isso eu tô tendo a oportunidade de aprender com os meus filhos. Eles estão me dizendo isso, né? O meu mais novo, de manhã, ele tem um sistema biológico, o ritmo biológico dele é diferente. E ele
vai na calma dele. Tem um momento que ele pega. Esse é o momento da rotina dele estudar. Filho, então tal hora é o momento de você estudar. Por quê? Porque a escola que ele estuda tem dias que tem aula online ao vivo e tem dias que tem vídeo aula, né? Sim. Mas isso aí é outro esquema. Bom, aí eu tô aí aprendendo a lidar, né, com isso, aprendi a lidar com esse medo dele não aprender. E, na verdade, eles aprendem não só nos livros, né, no caderno, na tela. Eles aprendem de várias maneiras. Eles aprendem lendo um bom livro que pode ter a ver com aquele assunto e a gente pode fazer essas pontes. As conversas que têm surgido na hora do almoço, na hora do café. Isso, para mim, tem sido enriquecedor, porque eu tenho percebido essa diferença, né? E tem sido uma oportunidade de eu estar mais perto deles também. E de, inclusive, avaliar. Esse é um ponto que eu acho muito positivo do momento que a gente está vivendo. De, inclusive, realmente poder ter tempo obrigatório, foi compulsório esse tempo, mas um tempo para avaliar qual é a qualidade do ensino técnico, do conhecimento acadêmico, pedagógico que ele está recebendo. E isso me trouxe várias outras reflexões, né? Então, também é um momento da gente poder colher bons frutos. Eu acho que esse foi um excelente fruto que eu criei, porque até então eu entendi de uma maneira e agora eu estou entendendo de uma outra maneira esse processo, e isso me trouxe várias outras conclusões. E eu acho que essa é, se eu posso falar de uma dica, né? Essa é uma dica que as pessoas podem começar a ter, a olhar, a entender como esse ensino também é apresentado para o seu filho, a maneira como ele emprega a individualidade dele no processo da aprendizagem. Tem alguma dificuldade? O que a gente pode ajudar? Não tem? Vamos aplaudir e incentivar e reconhecer, né? Então, é um momento realmente de muita aprendizagem para a gente. Uma amiga hoje me escreveu e falou assim: ai, me ajuda, meu filho está no ano de vestibular, de Enem, né? Vestibular, mãe. Está no ano de Enem e ele está desesperado. Aí eu falei assim: mas por quê? Porque ele não vai aprender tudo o necessário para fazer uma boa prova do Enem. Eu falei assim: a prova do Enem vai ser esse ano? Ué, por quê? Adiaram? Falei: não, calma, eu não sei, você sabe? Tudo é uma incógnita e você fica querendo que as coisas aconteçam exatamente igual. Tudo dentro da casinha, né? É momento de desconstrução para uma reconstrução, né? É uma possibilidade que estamos tendo, temos que ter. A história da humanidade nos mostra isso. Quem é que sobrevive? Só sobrevive quem se adapta de alguma forma àquela nova realidade que sempre vai acontecendo. Sem Os dúvida outros alguma. são dizimados, né? Sim, sim. Uma metáfora, né, que eu pensei, porque todo mundo fica assim: ah, mas é muito difícil, mas é muito difícil, mas é muito difícil. Sim, escalar, para quem gosta, escalar uma montanha, né, é difícil, não é fácil para ninguém, nem para quem gosta. Mas quando você chega lá no topo e você olha para trás e fala assim: caramba, eu fui capaz. Então eu acho que a gente tem que olhar para esse momento dessa forma. É tudo muito difícil. Fazer compra é difícil agora. Tudo é difícil. E farmácia, tá na rua, né? Tudo é difícil. Só que cada pequena coisa é uma vitória. E assim, eu acho que vai ser esse momento familiar. Eu costumo brincar, falar assim: nossa, a gente agora janta, a gente reza todos os dias juntos, a gente consegue se encontrar muito mais. Isso não é bom, gente. Ah, tá Esse é um fora da minha né? porta, está tudo muito difícil. Dentro também. Se eu der um zoom na minha mesa, você vai ver. A minha irmã hoje mandou uma mensagem e falou assim: você vai explicar na live
como que você dá conta de tudo? Eu falei, então me chamaram para a live errada. Porque eu não dou conta de tudo. O que é tudo? Hã? Então, não é isso. As pessoas falam muito assim, eu quero ser feliz. O que é ser feliz? Né? Ser feliz é dar conta de tudo? Desculpa, você jamais será. Isso não existe, a gente tem que priorizar, é aquele momento, né? Sartre já falava da angústia do viver, né? Que é Também. isso. Eu não sou a A maior gente, conhecedora do Sartre, mas da gente a ideia conseguir, é da essa. gente lidar com a nossa finitude, com as angústias de tudo aquilo que a gente não alcança e não é capaz de dar conta, né? As angústias do viver. Exatamente. A gente está vivendo esse momento de angústia, mas nesse momento de dificuldade, a gente tem a oportunidade de crescer de alguma forma, de nos tornarmos mais unidos, de nos tornarmos mais solidários uns com os outros. E aí, em família, voltando para o nosso foco, participar com o nosso filho. Né? Eu não vou ensinar, não volto a repetir isso. Parem de querer ensinar. Se não sabe, não tem jeito mesmo, bora para a internet, digita no Dr. Google como fazer Vídeo rotina de aula, videoaula, YouTube. exatamente. E você vai aprender junto, né? Uhum. Então, as oportunidades que esse momento de dificuldade está nos trazendo. Mas a gente tem que tirar coisas boas dele. Eu acho que o fato da gente ter terceirizado, como você bem usou, né? É como se a gente não quisesse pegar de volta o que é nosso, né? E aí a gente fica naquela luta contra o mundo, contra essa situação, com ódio mortal da escola, dos professores, da internet que não pega, dos horários todos truncados. E aí aquilo, dou conta de tudo? Não, se a internet caiu, caiu. Caiu. Fazer o quê? Você vai ficar nervoso? 2 trabalhos. Um de ficar nervoso e o outro depois de buscar o que foi dado naquele momento. A internet caiu, gente. Aí Não tem tem que, ó, jeito. O que eu posso e o que eu não posso, né? Nos nossos limites. sim, Tudo isso está envolvido. Essa questão da qualidade da educação, né? Você tocou a preocupação que os pais têm. Ah, mas isso que ele está aprendendo. Então, é outra frase que eu ouço muito. Isso não está adiantando de nada. uhum. Está. É que o processo educacional, ele não é um processo imediato, como a terapia. Quanto tempo demorou para você me ver assim? Todas as terças-feiras, você me via do jeito que via, né? A educação é muito próximo disso. A gente quer algo imediato. Ensinei hoje a ler. Aqui, ó, meu filho, ó, beabá, lá, bala. Nem ensinamos assim muito mais, mas tudo bem. Então, ele não é. Você vai ver a longo prazo. E o grande problema aí, agora eu toco até num ponto. Hoje eu falava, né? Meu marido é defensor da vara criminal. E, infelizmente, hoje eu trabalho com ele no mesmo escritório, aqui de casa, o mesmo espaço, né? Eu com educação, a melhor coisa do mundo, e ele com a vara criminal dele. Que é a melhor E coisa hoje do mundo dele. Tá mas feliz. claro, porque ele faz o bem, ele trabalha, né, com as pessoas, enfim, nesse sentido sim, mas os assuntos é igual a você. Recebe o quê? Recebe choro, lágrimas. Eu não, recebo sorriso, Sofrimento. recebo flores, recebo tia, eu te amo. Ah, mas eu recebo isso aí. Olha só, olha É. esse retorno. Isso é um jardim inteiro, Fabiana. Então, hoje, eu estava num momento aqui pensando muitas vezes, alunos que foram meus, eu sou professora há 25 anos. Então, eu tenho alunos já adultos, né, que foram meus alunos crianças. E quando a educação deu errado, eu sempre falo isso pro meu marido, vai bater na porta da escória da sociedade, que é a vara criminal. E eu já vi alguns ex-alunos meus nessa situação, eu vi o processo. A gente reclama muito da sociedade, né? Ah, porque hoje o crime está alto. Ah, porque hoje é tanto tráfico de drogas. Aonde que a droga entrou?
na sua casa para tirar o seu filho dali de dentro? Em que momento eu não vi isso acontecer? Em que momento eu não coibi? Em que momento eu não expliquei? Não Meu filho, participei. meu filho tem 11 anos de idade. Houve uma notícia na televisão, a gente até vê pouca televisão aqui em casa, mas às vezes, aí ele ouve, ele, mãe, por que ele foi preso, né, com isso? E aí você já tem a oportunidade de Dito. explicar ali para o seu filho a consequência de um ato equivocado. Só que a gente já Isso é está numa geração. consolidar valores. Isso é Exatamente. consolidar valores. E se a gente terceirizar essa educação toda, né, e não tiver esse momento que você passe os seus valores, eles vão se Não vai dar perdendo. certo. Não, e aí essa conta não fecha, porque eu só vou ver o resultado desse processo educacional lá na frente, quando ele tiver drogado, quando ele for um criminoso, quando ele não tiver conseguido estudar direito, né, para ter uma profissão, quando ele não tenha desenvolvido os valores necessários para ter uma vida social, pelo menos, Verdade. né? Ô, Só que o Fabiana, processo começou agora, quando é, nasceu. é verdade. É assim, brigando um pouco com a tecnologia, né? A nossa live chegou ao final. Passa tão rápido, né? É Que verdade. chega a dar, assim, uma angústia. Então, eu gostaria de te pedir, primeiro quero te agradecer por você estar disponibilizando o seu tempo, a sua atenção, todo o teu É um prazer. conhecimento para acalentar, né, a todos nós da família que estamos aí agora lidando com essa educação diferenciada em casa. Então, muitíssimo grata por você estar aqui. Você sabe da minha gratidão. Então, eu queria que você fechasse falando, a gente tem 3 minutinhos, que você fechasse falando o que você acha que ainda precisa falar para todos nós ouvirmos e saborearmos e aprendermos aí com você. Ai, difícil fechar, né? Eu que agradeço imensamente, né, a possibilidade de estar aqui com você, uma horinha de novo. Pois é, pouquíssimo. Tem 2 minutos, vai acabar, me dá até uma tristeza. Você já me fez muito bem na vida, né? Eu sou uma pessoa muito melhor graças ao seu trabalho. Então, o que eu quero dizer para as famílias com relação à educação, né? Siga seu coração, né? Se não for naquele momento, espere o melhor momento. É importante a rotina, sim, mas é importante uma rotina que seja. Ih, já tem gente até de pijama aqui. Eu vi. Oi, Tetê. É importante uma rotina que seja adequada para o seu filho. Não é escola, ele não precisa estar, de repente, na rotina da escola. É óbvio que se ela abrir lá a plataforma Ela naquele horário, exigir, sim. não tem jeito. Não. E a educação em casa é isso aqui, ó. É mãe, eu quero isso. E só que curte, né? Você não tem que ficar nervoso com isso. Procura desenvolver a aprendizagem do seu filho da forma que um pai ou mãe desenvolveria a família e não um professor. Né? Essa não, pode ser essa. Aqui é uma tesoura sem ponta, gente. Neste momento. E aquilo, não se esqueça. Nada mais apropriado. Nossas famílias, nossas casas têm que ser lares e não fábricas. Né? Então, continua tocando o seu filho, continua moldando, botando a mão nele, como pai, como mãe, como família. E o resto, se tiver que Vai dar estudar, a certo. regra de 3, vai dar tudo certo. Ó, obrigada. Obrigada a todos vocês que passaram por aqui para prestigiar a minha convidada. Ela é merecedora desse prestígio mesmo, uma pessoa muitíssimo dedicada à educação, tanto que ela já falou 25 anos, né, de história na educação, fora o tempo que ela sonhava em ser professora, então bota tempo nisso que E está isso é aí. outra live, porque eu nunca sonhei ser professora.
Mas é outra. É, vamos ter que fazer. Um beijo grande, Obrigada, beijo Ana para todos Clara. vocês. Obrigada, Então, meus vamos lá amigos. ajudar aos nossos filhos a encararem essa diversidade como sendo um momento de aprendizagem.